Aqui os trabalhos nossos aqui é do Alto, Sul de Minas. Oi, Manu, mas é bacana porque escutar você falando de coisas que sempre os mesmos falam. Ah, é? É do Alto ali? Aposto que está sendo, né? Bota a gente mais atento, eu acho. É o Belchior, né? Você lembra do Belchior? Eu tentando lembrar o nome do... Olha lá, lembra dessa cena? Daquele filme? Qual filme mesmo? Laço Largo. Eu achei uma obra-prima brasileira. Lógico, tecnologia estrangeira, mas uma obra-prima nossa. Vocês se lembram que o pessoal se reunia na cúpula central e apareciam um ser de luz lá para orientar eles? Gente, o pessoal perdeu o corpinho, foi para o nosso lado, fica lá andando com aqueles carrinhos legais e tal, passando por um aprendizado para chegar num nível de entender os carinhas que apareciam no Chandra lá dentro da cúpula e passavam as informações, viu que o processo não para? O que nós estamos vivendo hoje no físico é a mesma coisa que acontece no outro plano e vai continuar. Até uma certa hora que você já possa ter conversa cara a cara. Só que a meta dos guias é que nós chegamos aqui, nesse ponto. Não é que está dando nó da gralha, como meu pai dizia. O nó da gralha está aí. Gralha porque gralha é livre do pinheiro, e o nó do pinheiro é muito duro. Quer dizer, tem uma relação aí que quer dizer uma coisa extremamente difícil. E aí entra outra questão bastante complexa em que as pessoas trocam 6 por meia dúzia e meia dúzia por 6 e vira uma salada mista. Nós da missão, vocês já sabem também, e já não trocam mais. Mas é importante deixar claro isso. Todo mundo, onde quer que você vá, que você fale dos guias, da experiência, da missão e tal, os caras dizem, mas que ligação, esse negócio tem ligação com a Eternidade Branca? Já estou jogando assim, opa, se tá ligado que a Eternidade Branca tem a ver, se não tem, opa, coisa perigosa. Esses conceitos meio equivocados que tem por aí. O que seria essa dita fraternidade? Aqui nós temos, eu tentei fazer um diagrama, meia boca, mas ele ilustra. É um desenho manual antigo que eu acabei jogando no computador fazendo assim. Existe a grande fraternidade branca. Né? E essa fraternidade branca, essa grande fraternidade branca, a gente chama de grande, ela tem 4 ordens ligadas a ela. 4 ordens muito específicas. Ações específicas, interpretações da sua ação também, de ordem específica, que seria a ordem de Micael, de Miguel, né? Enoque e Melquisedeque. Essas ordens, por exemplo, essas 3, elas atuam mais ou menos em 70 subordens aqui, hoje, na Terra. E são seres de luz, mestres ascensionados, que trabalham em prol de um processo evolutivo no planeta. Tem ligações conosco, são nossos irmãos também. Alguns provindos de outros mundos e alguns mais próximos, ligados à nossa origem. E eles trabalham de uma maneira muito específica. Uns voltados mais a áreas de cura, outros voltados mais à área de autoconhecimento, outros mais à área de defesa, proteção. Então eles têm um trabalho, mas é muito a nível sutil mesmo. Por mais que se sinta a energia que vem da fraternidade, hoje a gente trabalha com violeta. É uma energia que a fraternidade domina completamente. Então se você vai chamar uma chama, né, vou trabalhar com a chama violeta, você está trabalhando com uma energia dessa fraternidade. E você vai trabalhar com transmutação, purificação e tudo mais. Aí você invoca lá e começa a trabalhar com alguma subordem ligada à ordem de Enoque. Você vai trabalhar com som, com vibração. Você vai começar a descobrir que o som, por que nós cantamos Om, por que nós cantamos Ram, o que isso tem a ver, né? Isso tudo faz parte desse processo. E nessas ordens eles dominam completamente isso e trabalham nessa linha, fazendo com que nos vinculemos a esses níveis através do som. Som é pura frequência. Pura frequência. Mantra, né? Os mantras tibetanos, hindus, né? Eles trabalham com esse tipo de frequência, esse tipo de onda. E uma dessas 4 ordens, Melquisedeque, é a turma ligada muitas intraterrenos, totalmente vinculados ao processo dos Inca em relação à geração da humanidade. Eles têm uma energia do Melquisedeque muito forte, tutorando e amparando todo o processo.
E tem a Ordem dos Confederados, que é uma dessas ordens. E a Ordem dos Confederados, basicamente, é constituída por esses seres que alguns nós conhecemos, mas que são muitas raças que trabalham, e não é só na Terra, trabalham em vários outros planetas. No nível da Terra, né, não exatamente no nível da Terra, similar no processo de crescimento, existem, segundo eles, 13 mundos que eles estão atuando, a Confederação, e que estão mais ou menos nesse nível que nós estamos. Alguns mais difíceis até de trabalhar do que nós. Quer dizer, nós não somos o pior. Menos mal. Não, o pessoal não está só a turminha fundão lá que tira 2, 3, né? Tira 7, 6. E essa ordem dos confederados, eles atuam fisicamente. Eles atuam fisicamente, por mais que eles dominem todos os níveis e também atuem neles. Eles também compartilham da mesma fraternidade e trabalham em prol da evolução. Só que, assim como existe equilíbrio na natureza, é uma das leis universais, né? Causa e efeito, né? Aquelas leizinhas que nós estamos cansados de saber. Assim como existe uma grande fraternidade branca que faz toda essa história que nós nos identificamos e buscamos nos vincular a ela, né? Existem outras fraternidades também que têm interesses estranhos. E tem outros agrupamentos também que não estão nem aí com nada. Não querem saber de confederação, não querem saber de fraternidade, eles são meio alienados de tudo e agem por conta própria. E dentro das leis universais é permitido que isso exista. Lógico, dentro da causa e efeito sempre assim. Ô, irmão, rapidinho, você falou Enoque ligado à Terra. Você opta. Você deu um zoom. Você vai exercer esse papel também. Daqui a um tempo, você vai ter que dizer para você mesmo qual caminho você vai seguir. Vai chegar um momento que você vai dizer, eu vou fazer isso, você vai decidir. Então, já no caso dos confederados, não tem essa especificidade, né? É um processo mais simples. É um difícil, né? Então, eles trabalham com muita diversidade, muito mais diversidade do que outros. E quando a gente, por exemplo, vê pessoas, vamos colocar assim, encarnando aqui na Terra, uns têm tendência mais a ser artistas e tal, isso pode ser que essa pessoa seja mais ligada aos Enoques? Tipo... Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Eu posso ser um confederado, super artista, ou se alguém que vê tem um vínculo com outro tipo de ordem, não tem vínculo nenhum, sou um grande. O raciocínio não é binário, não é essa coisa que a gente está acostumado a É uma coisa bem diferente. Isso é porque eu ia falar que isso é uma condição de uma metodologia para a gente entender essa estrutura. Não é matemática assim. Para a gente conseguir falar disso. É uma interpretação lógica aquilo que eu falei no início. A gente traduz as coisas para entender. E nessas traduções sempre tem equívoco. Então isso aqui é uma sistemática só, não quer dizer que seja exatamente pedagógico. Pessoal, querem parar? Querem... Não. É? Oi. Esse serpente que tem lá no final da São ordens que existem hoje aqui na Terra, fisicamente ligadas àquelas ordens lá. E pessoas que já estão trabalhando com essas ordens vinculadas diretamente. Os 70 ordens estão ligadas. Nós somos, vamos dizer assim, uma ordem na Terra ligada aos confederados. Um braço. É. Mas que não tem aquela hierarquia toda, mas tem. Nossa, é bem mais homogêneo. E aí existe aqui a nossa Via Láctea, que nos autocontrole, quando nós vamos, a gente vê aquele negócio esbranquiçado, cheio de estrela aqui. Então, a nossa Via Láctea, a gente vê um contorno dela. Não sei por que os guias fizeram isso, talvez o Jacques saiba, eu não sei realmente por que eles dividiram em 24 quadrantes. Nunca ninguém me falou essa informação, já perguntei para o Cisto, ninguém sabe. Né? Eles dividiram a Via Láctea em 24 quadrantes, em homenagem ao René, eu acho. Eu acho que eu respeitei esse negócio na época. Ô Manuel, não seria um quadrante para cada ancião, não? Atual? Não sei, nunca ninguém me falou isso categoricamente. Os caras se inquietando, bam, né? Um governador para cada quadrante. Eu até medo de argumentar, porque eu não sei. 24 quadrantes ou setores,
equacionando essas necessidades. Então, aqui está a nossa Via Láctea, né? O nosso sistema solar, a Via Láctea, o nosso sistema solar, e eles consideram nós como o 13º quadrante. Já viu no 13º, né, no lá? Eu acho que talvez era na hora de vir, né? Aí você vai lá para o 13º. Não, o quadrante menos, quadrante que tem aqueles caras que vieram dos macacos, não sei o que. Não. Acho que é por aí que veio o 13º, um número assim. Uma coisa que encontrar com o PT. sem falar da estrelinha. Tem até vínculos políticos. Então, um certo tempo, a sede do Conselho, ele estava situado aqui em Galinhos. Uma época eles ficaram ali para arquitetar todo esse projeto, e um deles era a Missão Ramo, não era o nosso. E hoje eles já estão em um outro local aqui, entre Sagitário, né? Perto de Sagitário, um planeta que chama de Lobos, que é onde está hoje a sede da Confederação. Só para se situarem hoje como está funcionando a coisa. Ilustrando também aquela coisa que nós tivemos que ter um treinamento sobre os caras que não tem nada a ver com o processo. Nos semeadores de vida, vocês leem uma parte ali que diz assim: existem sociedades não pertencentes à Confederação, que muitas vezes consideram os mundos de avanço inferior como primitivos e desprezíveis. Estes seres são, na maioria dos casos, os responsáveis por sustos e tratamentos indelicados sofridos por alguns contatados. Mas não é pelo fato de não ser confederado que uma sociedade extraterrestre deve ser considerada ruim ou negativa. Isso não é verdade. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O pessoal diz, não é confederado, se cuida. Não é bem assim. Tem não confederados que são extremamente benéficos, né? Que auxiliam, inclusive, os senadores. Mas só para não se assustar e não ficar começando a criar dogma, sabe? É muito perigoso isso. É confederado, né? Ou então interpretar os Greys. Oi? Tipo Grey. Isso, aquela história dos norte-americanos que eles adoram. Isso. O norte-americano adora guerra, né? Adora conflito, adora essas polaridades. Então, para eles, a violência ela é inerente ao processo de vida deles. Então, a lógica, a ufologia para eles vai estar ligada a Greys que pegam você sem tua permissão, vão encher você de agulha, experimento, e é o que existe por lá. Se você falar com o pessoal dos Estados Unidos sobre ufologia, todos têm medo, tem pavor. Se comenta, pode comentar, quem tem amigos lá, comenta para você ver, eles têm medo. Por isso a dificuldade de se abrir grupos lá falando disso. Aqui uns trabalhos nossos, aí, montando uma base aqui no sul de Minas, nós começamos em 93. Né? Aqui um UFO que a gente viu. Alguém já ouviu falar da pedra, o Pico do Papagaio? Você já visitou lá, né? Então, o Pico do Papagaio é um local turístico aqui de Minas, muito lindo no sul de Minas. E nós tínhamos uma terra ali do ladinho do pico, que é um local de intensa fenomenologia extraterrestre, né? E pelas lendas de Ubiose, ali é uma entrada para os mundos subterrâneos. E realmente nós tivemos experiências muito fortes ali, tanto que estávamos montando uma base. E um dos locais derivados de Guarapuava estava sendo ali, e no Piauí também. Estávamos com 3 já sendo montados na área. Isso aí, mais ou menos. Ali o Cisco, vocês conhecerem, novinho, estilo eu, mais acabadão. Aqui é o deserto de Tijuca. Para quem nunca foi lá, quando for, se prepare. Faça muito exercício, deixa o teu físico bombadaço. Tá? Lá não tem água, não tem comida, não tem nada. Então, você vai lá, você sofre de calor. Então é bom se preparar bem. O pessoal vai, que aventura, vai ter uma saída mundial, né? Então, o lugar lá é inóspito mesmo. Se vocês acham isso aqui meio inóspito, lá é o caos. Não tem nada mesmo. Cada gota d'água que você vai usar, você vai ter que levar. A alimentação tudo tem que ser mínima possível quando sai do banheiro. Né? Porque daí é complicado no deserto, o papel higiênico é meio áspero, né? O troço é meio complicado. Né? Nossa, é ruim mesmo. Vai ficar 3 dias lá, não é fácil comigo.
Então é um lugar muito estranho. Não sei porque que os guias estão sacando de fazer ali. É sacanagem, gente. Daí eles dizem, porque tem uma base aqui pertinho, né? Nossa, podia fazer ali mais um lugar mais bonito também. Sobe lá em Machu Picchu, aquela região Cusco ali, tem o ovário, o Umbanda lá, lindo. Fazem mais, né? Não vai do deserto. Aqui na região do Huaraz, que nós estávamos lá, na época eu estava só osso e couro. Época, a Mariela conheceu o osso e couro, né? Não tinha carne aqui embaixo, nem gordura. Da vida que a gente leva, não é tão fácil. Aqui na Serra do Roncador, Olha o Luizinho Luiz. Ó, Luiz. Luiz Fernando? Luiz Salino, que conhecia daquela época. Um prazer reconhecer a memória curta. Não sou eu não, quem é? Foi outra vida. Isso aí, leva no couro. Bem, nem vamos descrever aqui como ficou lá a base. Nesse local, lá na Serra da Esperança, que funcionou, e tinha muitas famílias que já moravam lá, dedicadas 24 horas por dia aos guias pelo trabalho da missão. Nós tínhamos até escola já. Tinha uma escolinha, e nos dias mais frios a aula aqui é fora. Né? Juntava todas as criancinhas da região para dar aula. Só que as criancinhas lá faziam aula de yoga, meditação. Saca só, escolinha da prefeitura. Nós tínhamos vínculo com a prefeitura para legalizar, né? Então tinha lá o currículo oficial, que a gente levava mesmo na maciota, assim, que é um negócio tão atrofiante, idiota, improdutivo. Até dó para as crianças na escola hoje. Que nós já inseríamos essas coisas mais avançadas para as criancinhas na época. E esse cara que está dando aula, que era um dos professores da aula, é o Arnaldo, que toca a rede Luz, né? A rede Luz também está tentando fazer aqui em Maria da Fé e tal, está tentando materializar uma das redes de comunidades e ecovilas. Então, o centro do lugar, hoje como que está lá e tal, o que aconteceu com esse local? Já que estou mostrando, estou falando hoje, como que está, né? Aqui é a Iuoca, a região onde nós montamos a unidade ali, do lado do Papagaio. Ali nós montamos uma unidade de produção de compostagem de corromelo, para produção, que era o que viabilizaria financeiramente toda a produção. Lá na Argentina, olha o cara feio que me viu lá. Sempre acabou que me achou lá e ficava me olhando e tal, era essa figura. Esse aqui é tio da Mariel, ó. Pois bem, o que aconteceu em 97? Tá ali, ó. Eu tentei descrever o troço para ficar assim didático, mas é complicado. Perda dos objetivos do trabalho. Os objetivos do trabalho eram contato com os guias e ecovilas, né? Multiplicação de ecovilas por aí. Mas o que aconteceu? Muita gente, muita música, e de certa forma pouca gente para cuidar e para tentar enxergar os negócios. Muito ego. Começou a misturar uma salada mista de filosofias, de ideia. Já tinha um grupo lá que se reunia em horas específicas que tinha no seu a ver com os arcanjos lá. Um outro grupo lidava com as coisas meio de Wicca. Aí outro grupo lá lidava com as coisas meio de banda e começou a mudar os objetivos. E aí os mais velhos, que um deles era eu, assim, começaram a ser os vilões. A gente dizia, pessoal, gente, não é por aí. Reunir o conselho para discutir a questão, né? O conselho, não, nós temos que realmente resolver isso, não pode ser assim o caminho. Não tem jeito. Quando infiltra coisas que não deveriam infiltrar, gente, é igual uma estrutura dessa aqui. Teve uma infiltração no alicerce, cai tudo. O negócio é não deixar infiltrar. Hoje eu já sou bem mais austero com isso. Acho que por isso a gente vai ficando meio crítico assim, das coisas, sabe? Porque você vê essas infiltrações que acabam minando todo um trabalho de 10, 15, 20 anos, minado por uma completa falta de bom senso. Oi, mano, e eu percebo essa é uma fase muito perigosa que a gente está,
porque as pessoas que tentaram e não conseguiram e entregaram, começam a ver essas coisas começando a brotar, elas vêm, mas elas vêm para implantar o velho, elas querem voltar aquilo, né? E desconsideram toda essa trajetória e chegam dando carteirada. Né? E é uma fase onde a gente tem que ter muito suporte de saber que a gente já aprendeu, assim vai dar errado. Sim. Porque você não está sendo uma pessoa crítica ali, né? Não, gente, não pode, o cara, puxa, já cria aquela onda, né? Tem que trabalhar até a onda que gera ali na hora. Mas é sério, nós estamos fazendo uma coisa séria. Para mim é minha vida. Eu dedico a minha vida a isso. Eu sinto no mais íntimo, no mais profundo do meu ser, que eu vivo em prol disso. Né? Então eu não posso, de maneira alguma, permitir que alguma coisa destrua. E assim todos nós temos que ser, tem que mergulhar no negócio de cabeça. Se eu ficar com o pé aqui e um pé lá, uma hora eu vou decapitar. Mas não tentar derrubar o que já foi feito. E lá aconteceu isso, eu sofri muito, foi um trauma que eu demorei para superar, até agora nas microfisioterapia lá no clínico, tá achando alguns bloqueios daquela época, sabe? Que me atracaram a voz, outras coisas aqui. Porque a gente que sente, que vive o negócio, fica com as palavras, né? Vai carregando as palavras. Né? O conselho nosso, que eram 9 membros que cuidavam de todo o processo para tentar tutorar o negócio, foi dividido. Né? Um conselho 5-4. 4 pensando de um jeito, 5 do outro. Então tinha Cristo que fizesse uma imposição de mão e iluminasse todos nós. Aí você já começa a questionar, puta, eu devo estar errado. Né? Acho que eu estou errado também. Vira um próximo do outro. Isso aqui aconteceu muito, muito, muito forte, tanto que eu tenho horror dessa palavra. As pessoas falam, seres do mal, reptilianos. Gente, esses tiros de letra. Porque isso são criaturas com caráter. Elas assumem a condição. Ela diz, eu estou aqui para te ferrar. Beleza. Eu já me protejo, eu já creio nisso, creio aquilo, no mecanismo. Então, legal, eu estou numa batalha justa, é de espada. Então a espada dele é a minha. A habilidade é que vai dizer quem vai vencer. Pior é quando esse tipo de criatura entra, chamados dissimuladores. Dissimulador é uma criatura tão nojenta, tão asquerosa, que ela chega no meio de um grupo e ela começa a dissimular. Ela começa a criar tempestades, começa a criar confusões onde não existe. Não existe confusão. O grupo está em harmonia, o trabalho todo está em harmonia. A criatura chega ali só para... Sabe aquela uma que joga só um trocinho ali para ver o que vai dar? E gosta daquela ação dissimulativa. Isso aqui foi a gota d'água. Quando esses dissimuladores começaram a agir lá dentro, alguns deles eu conheço até hoje, sei, e a gente tem certos conflitos, essas pessoas entram para acabar mesmo. E tem plena convicção que estão ali para acabar, sabe? Só que acabar porque elas acreditam fielmente no contrário. Então elas chegam lá e começam a jogar você contra mim. Aí eu começo a te ver de outro jeito, eu já vou falar de você da Cris. E a Cris não sei de quem. E começa a virar uma bola de neve que ninguém mais controla. Eu vivi isso e eu não sei como controlar. Cris, eu não sei. Se isso acontecesse de novo num grupo grande, eu não saberia agir. Porque isso me marcou tão negativamente que eu criei um bloqueio que eu vou ter que superar ainda. A gente tem trabalhado com o máximo de transparência e de confrontação. Confrontação. Né? Esse falou isso, como o que você falou? Cara a cara. Ótimo. A gente tem feito essa prática intensa. Entendeu-se. Ótimo. Então esse é o caminho. E não tem outro caminho, porque senão o dissimulador fica velado e ele vai destruir. Não Ele dá fica mais tempo. mascarado ali, né? Ele nem se revela. Não. Difícil. Então isso foi o que foi gerando o caos. E aí acabou dividindo os integrantes. Dividiu todos os integrantes, tararara. Só que tem um porém. Né? Existiram os remanescentes. Os remanescentes são aqueles que continuaram vinculados aos guias, ao processo, ao trabalho, e que não se deixaram levar pela dissimulação. Por mais que a dissimulação explodiu todo o processo,